Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os visitantes, seu Borda, presente. Muito obrigado, seu Borda. Guilherme, diretor. Nosso contador Edno, muito obrigado pela presença. Marcelo, representando a Rádio Cultura. Comunidade Tapera, iniciamos mais uma sessão em prol da nossa cidade. Solicito ao secretário que faça a chamada dos vereadores. Aurélio Vicari. Presente. Cristiano Pinheiro. Presente. Daniel Gardim. Presente. Jackson Lauxin. Presente. Giovanna Elzelame. Presente. Leodegar Tischer. Presente. Leonardo Scherer. Presente. Lisiane Machiavelli. Presente. Renato Cassol. Presente. E senhor presidente. Obrigado, secretário. Havendo número regimental invocando a proteção de Deus pela grandeza do povo de Tapera, declaro aberta a presente sessão ordinária deste dia 7 de julho de 2025 e solicito ao secretário que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Louva, ó alma minha, ao Senhor. Eu louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei salmos ao meu Deus por quanto tempo eu viver. Amém. Amém. Coloco em discussão e votação a ata número 019 de 2025, do dia 16 de julho. Em discussão, a ata. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Correspondências expedidas e recebidas. Ao presidente, vereador Daniel Gardim, ao cumprimentá-lo cordialmente, o município de Tapera, representado pelo prefeito municipal Oswaldo Henrique Filho, vem apresentar resposta ao pedido de informações número 14/2025. Nobres vereadores, em relação ao pedido relativo ao pedido número 1, resposta segue em anexo à relação do patrimônio da Secretaria de Infraestrutura. Resposta complementar da linha A. Em manutenção estão somente as duas máquinas, a retroescavadeira XCMG, a qual aguarda peças de reposição, bem como a motoniveladora 135H, que também aguarda peças de reposição. Resposta complementar da linha B, não há mais equipamentos para cedência a produtores rurais. É o que o cumpriria informar, Gabinete do Prefeito, 26 de junho de 2025. Prefeito Oswaldo Henrique Filho. Ao presidente, Daniel Gardim, ao cumprimentá-lo cordialmente, o município de Tapera, representado pelo prefeito municipal Oswaldo Henrique Filho, vem apresentar a resposta ao pedido de informação número 16/2025. Novos vereadores, em relação aos pedidos. Relativo ao pedido número 1, resposta. A relação entre a empresa Indústria SHE e a empresa Arco foi a relação entre particulares, que pode ter sido antabulada entre sócios das referidas empresas, onde um cedeu ou alugou espaço dentro de seu estabelecimento para outra empresa funcionar concomitante. Não há termo nem relação de propriedade do município para Arco. Como dito, muito provável deve ter havido locação de espaço comercial. Em anexo segue o contrato social apresentado pela empresa Arco na época. É o que cumpriria informar, Gabinete do Prefeito, 2 de julho de 2025. Aqui estão os anexos. Se algum vereador quiser ler, a gente passa. Sua Excelência, o senhor Aurélio Vicari, vereador do PDT, assunto indicação de emenda parlamentar. Senhor vereador, tenho a satisfação de comunicar a Vossa Excelência que, em atendimento à solicitação da Executiva Municipal PDT, foi designada emenda parlamentar de bancada número 71
712.204 para o município de Itapera, emenda esta de caráter impositiva do Orçamento Geral da União, OGU 2025, através do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, por meio de Assistência Social Federação da ASAPAI, no valor de R$50 mil. O valor será aplicado para estruturação da rede de serviço, fortalecimento e gestão do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, beneficiando a Associação de Pais e Amigos do Excepcional, APAI, e, por consequência, a qualidade de vida dos munícipes. Reafirmo o meu compromisso de contribuir para a melhoria das políticas públicas e a qualidade de vida aos moradores, colocando-me à disposição por meio do meu escritório político em Porto Alegre ou o gabinete parlamentar em Brasília, para quaisquer esclarecimentos ou necessidades de apoio que se fizerem necessários. Agradeço a atenção e reitero meus votos de estima e consideração atenciosamente, deputado federal Pompeu de Matos. Aqui um convite, sexta sopa no pão com bingo. Cartela da rodada principal. Local AABB de Itapera, data 1º de agosto de 2025, horário 19h30. Valor da cartela R$10 e prêmio 800. Então aqui a sexta sopa no pão com bingo. Dia 1º de agosto, 19h30. Aqui tem o cartão, então, o valor do cartão, R$60, incluindo uma cartela de bingo para a rodada principal. Então, quem comprar o cartão, no valor de 60, vai ganhar uma cartela de bingo. Pela ordem, secretário, esses detalhes, se o secretário puder suprimir, ainda mais que tem muita leitura. É com imensa honra que o coral Catarina Vambora convida autoridades e Poder Legislativo Municipal para prestigiar o Encontro de Corais da Cidade e Cultura de Itapera, dia 13 de julho, às 17 horas, no Centro de Eventos, homenageando os imigrantes italianos e alemães. Vossa presença nos deixará felizes e comprometidos com a continuidade de tal especial tarefa em prol da cultura em nosso valioso município. Para nós, uma forma de agradecer o apoio sempre retribuído. Saudações, Coral Catarina Vambora. Ao senhor Oswaldo Enche Filho, prefeito municipal de Itapera, notificação 001/2025. Essa Casa Legislativa, ao analisar a promulgação da Lei nº 4.013, oriunda do PL 39, Projeto de Lei 39/2025, percebeu que o inciso 1º, artigo 2º do Projeto de Lei 39/2025, que havia sido objeto do veto por parte do Executivo e acatado por essa Casa Legislativa, foi promulgado sem veto dos incisos do respectivo inciso 1º, que fora vetado. Em consulta à assessoria jurídica do IGAN, referido ao Projeto de Lei 039, promulgação da Lei 4.013/2025, com o veto, fomos orientados a notificar o Poder Executivo para que o prefeito anule a promulgação original da lei e republique-a com o veto integral do inciso 1º, artigo 2º da Lei 4.013/2025, conforme cópia anexa do parecer jurídico. Atenciosamente, Aurélio Antônio Vicari, presidente. Eu leria o parecer do IGAN ou não é necessário? A respeito de quê, vereador? Dessa notificação. Então, o parecer do IGAN, orientação técnica do IGAN 13.590 de 2025. O Poder Legislativo de Itapera, a promulgação e publicação da lei pelo prefeito, considerando que a Câmara acatou o veto, informa-se na consulta que o veto recaiu sobre inciso 1º do artigo 2º do Projeto de Lei 39. Informa-se ainda que a publicação feita pelo prefeito absorveu os incisos do inciso 1º. A dúvida é se, com o veto do inciso 1º, os incisos deste também teriam que ser retirados da lei, ou poderiam ficar da forma como promulgado.
Segundo, com base na análise dos documentos apresentados, em especial a Lei Municipal número 4.013, do dia 28 de maio de 2025, oriundo do projeto de lei número 39, a emenda modificada apresentada pelo Legislativo do inciso 1º, artigo 2º do projeto, bem como a orientação técnica emitida pelo IGAM, sob número 11.936/2025, cumpre esclarecer que a forma como o texto legal foi promulgado após a apreciação do veto apresentada, vício de técnica legislativa e contrariedade ao devido processo legislativo. Terceiro, no caso concreto, a Câmara Municipal apresentou emenda modificada no inciso 1º no artigo 2º do projeto de lei original, argumentando como finalidade conferir a maior clareza quanto à responsabilidade pelas ações da captura, remoção, soltura, contratação de animais errantes e atribuindo ao município a obrigatoriedade de incluir tais ações no programa de castração e realizá-las por meio de agentes públicos contratuais. O Executivo, ao receber o projeto como emenda, optou em vetar o inciso 1º do artigo 2º sob fundamento de que o projeto como emenda do dispositivo implica vício de iniciativa e aumento de dispensa não acompanhado da estimativa de impacto orçamentário, razão pela qual configuraria afronta à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal. O veto parcial possui natureza supressiva, o que significa que, ao ser mantido pela Câmara, o dispositivo vetado é excluído do texto da norma, não havendo qualquer possibilidade de restabelecimento da redação anterior, nem pela permanência de conteúdos subordinados a este. Nesse sentido, os vetos, inciso 1º do artigo 2º da Câmara, promoveu a exclusão integral do referido parágrafo do ordenamento jurídico, do modo que seus elementos integrantes, notadamente os incisos 1º a 5º, também deveriam ter sido suprimidos por estarem, logicamente, subordinados ao dispositivo vetado. A permanência dos incisos 1 a 5, 1º ao 5º, do inciso 1º do artigo 2º da redação promulgada na Lei 4.013/2025 constitui evidente falha material, uma vez que tais incisos foram desprovidos de fundamento lógico e jurídico, além de contrariar o sistema do processo legislativo. Como os incisos não possuem autonomia normativa, tampouco previsão do texto original desvincula do inciso 1º vetado a sua manutenção a causa de desequilíbrio na estrutura do artigo, compromete a coerência do ordenamento e fragiliza a segurança jurídica da norma. Quarto, desse modo, orienta-se que a Câmara Municipal notifique o Poder Executivo para que o prefeito anule a promulgação original da lei, republique-a com o veto integral ao inciso 1º do artigo 2º da Lei nº 4.013/2025. No inciso 1º deve constar com a palavra vetado. Trata-se, portanto, de providência necessária à preservação da constitucionalidade, da legalidade e da boa técnica legislativa, além de evitar eventual questionamento judicial sobre a validade parcial da lei promulgada. Ressalta-se ainda que o respeito ao procedimento legislativo e a coerência interna das normas é imprescindível à legitimidade das ações do poder público e ao correto funcionamento das políticas públicas decorrentes da legislação aprovada. O IGAM permanece à disposição. Pela ordem, esse parecer do IGAM agora é de que é? Qual que é? Poder Legislativo de Itapera solicita orientação técnica acerca de assinamento abaixo transcrito do Vale Alimentação. Eu gostaria pela ordem aqui, até dou a palavra se algum vereador que estiver contrapondo. Acho que esses pareceres aqui são
são de ordem assim que nós poderíamos... Não é tão necessário ler. Acho que é o vereador que defende, que pediu esses pareceres, ele tem o poder de tomar as atitudes que achar conveniente, que isso aí seria algo interno da casa. Pode usar o tempo, entendeu? Não tem por que nós ler algo que daqui a pouco vem um parecer do DPA lá do Executivo, vem outro do IGAN, vem outro do... Porque daí vira um tribunal. Senhor presidente, só aproveitando a questão de ordem, então, gostaria só que fosse lido ao menos uma introdução para que pudesse ser falado no pequeno expediente, porque senão não tem como ser falado. Uma introdução. Então, conforme o combinado, orientação técnica do IGAN, número 14.161/2025, Poder Legislativo de Itapeva solicita orientação técnica do questionamento abaixo. Prezado senhor, Executivo Municipal enviou para a Câmara de Vereadores projeto de lei 029/2025, no qual pede autorização para a contratação de 2 arquitetos de 20 horas semanais. Ocorre na Lei Municipal 2071. Então, acho que é sobre esse o assunto. Sobre esse, inclusive, vai ser lido o projeto de lei referente a isto. Daí, o vereador Jacques também é justo de poder falar sobre o assunto. Então, esse parecer jurídico, para que a sociedade entenda, é um parecer jurídico de uma empresa jurídica que a Câmara contrata, paga mensalmente, para nos auxiliar, e como a Prefeitura também tem um corpo jurídico que dá pareceres. Então, se nós começarmos a ler parecer daqui, parecer de lá, a própria sociedade, o fato em si não é discutido e vira muita amarra. Ofício curricular número 102/2025. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, nós dirigimos à vossa senhoria para solicitar que seja redobrado os cuidados nos que se refere aos animais, cachorro de grande porte, com instinto agressivo como os da raça Pitbull, ou sem focinheira, adequada para andarem em vias públicas. O presente tem por objetivo pedir auxílio das autoridades no caso de haver um incidente de ataque ou ameaça desses animais à população em geral e a outros animais. Temos recebido várias denúncias e comunicados sobre animais soltos em nosso município. Somos sabedores de que cabe aos proprietários dos animais total responsabilidade nesses casos. Dessa forma, pedimos que seja feita uma ação conjunta para que os problemas futuros possam ser evitados. Nesse sentido, expomos nossa preocupação e esperamos contar com vossa contribuição, nos colocando à disposição para qualquer esclarecimento, sendo que se apresenta para o momento para queira aceitar nossos votos, elevada estima e apreço. Atenciosamente, presidente Daniel Gardim. Correspondências expedidas. Ao Executivo Municipal encaminhamos as matérias apreciadas por esta Casa Legislativa, encaminhando de condolências familiares do jovem Kelvin Kenaldi da Silva, em atendimento ao vereador Leodegar Carlos Tischer, encaminhando os cumprimentos para a senhora Bruna Gianes Mous, secretária municipal de Bem-Estar Animal de Santa Cruz, pelos relevantes serviços prestados em prol da causa animal no nosso estado. Em atendimento ao vereador Leonardo Alberto Scherer, encaminhando os cumprimentos e agradecimentos à emergência do Hospital Bruno Borne ao município de Lajeado pelo excelente atendimento realizado a um paciente do município em situação de emergência. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Leonardo. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias recebidas do Executivo Municipal. Correspondências recebidas do Executivo Municipal. Projeto de Lei Municipal número 61, de 4 de julho de 2025. Denomina Praça Pública Municipal localizada no bairro Seminário e dá outras providências.
Justificativa do projeto de lei municipal, número 61/2025. Senhores presidentes e nobres vereadores, ao cumprimentá-los, segue anexo para que receba análise e aprovação do projeto de lei que é epígrafe, que solicita a autorização legislativa para denominar o próprio público municipal, em sendo a nova praça localizada no bairro Seminário, em terreno recebido pelo DAIR, na rua Almirante Barroso, como Praça Municipal Dr. João Vianney Dias de Castro. O Dr. Vianney Dias de Castro, como todos conheciam, o Dr. João foi uma pessoa das mais distintas entre os cidadãos taperenses, tendo atuado como médico durante muitas décadas, com relevantes serviços prestados à comunidade, tendo sido médico da família taperense. Sempre participativo, esteve inserido em todos os segmentos da nossa sociedade, envolvido com entidades das mais diversas áreas, um incentivador do esporte, um apaixonado pela cidade de Tapera, sendo um dos idealizadores do slogan Tapera Viva Esse Lugar. Pai de família e preocupado com o lugar em que vivia, se dedicou à saúde pública, tendo sido secretário municipal da saúde, sempre atuou em busca do bem-estar social e desenvolvimento do nosso município. Dessa forma, sem dúvida, é um cidadão merecedor desta justa e distinta homenagem. Sua família merece este legado, assim como a sociedade taperense. Ante o exposto e diante da supremacia e do interesse público que se empresta fundamento para a presente solicitação, autorização legislativa para a aprovação desse projeto de lei com fulcro no artigo 216, parágrafo único da Lei Orgânica Municipal. Contando com a costumeira atenção dessa edilidade, reiteramos nossos protestos, estima e consideração. Gabinete do Prefeito Oswaldo Henrique Filho. Projeto de Lei número 62, de 2025. Fica alterada a síntese dos deveres do cargo de técnico em enfermagem anexo da Lei Municipal 2071 e da outras providências. Justificativa ao projeto de lei. Senhores presidente e nove vereadores, ao cumprimentá-lo, segue em anexo para que receba análise e aprovação deste Poder Legislativo, projeto de lei que, em epígrafe, visa alterar a síntese dos deveres de cargo técnico em enfermagem no anexo 1 da Lei Municipal 2071-03. A necessidade desta alteração é simples e objetiva, ao atualizar atribuições em detrimento da evolução das demandas da Secretaria Municipal de Saúde. As atribuições precisam ser revistas, pois vigentes não estão adequadas aos programas de saúde de hoje, principalmente os do governo federal. Dessa forma, diante da necessidade de atualização, bem como diante da supremacia do interesse público que legitima o presente projeto de lei, solicitamos a autorização legislativa para realizar tal modificação dos deveres do técnico de enfermagem em regime de urgência, nos termos do artigo 135 do regime interno desta Casa Legislativa, podendo data a imperiosa necessidade dessas admissões, a critério da mesa diretora ser a avaliadora nos termos do artigo 136 do mesmo diploma legal. Contando com a costumeira atenção desta edilidade, reiteramos nossos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, Oswaldo Henrique Filho. Projeto de Lei Municipal número 063/2025. Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado excepcional interesse público para atender a necessidade temporária da Secretaria Municipal de Saúde da outras providências. Número de vagas: 1. Cargo técnico de enfermagem. Carga horária: 40 horas. Remuneração: R$ 2.929,92. Justificativa do projeto de lei número 063/2025. Senhor presidente e nove vereadores, ao cumprimentá-lo, segue em anexo para que receba análise e aprovação do Poder Legislativo o projeto de lei que, em epígrafe, que solicita autorização legislativa para efetivar contratação emergencial e de excepcional interesse público para atendimento de necessidades temporárias junto à Secretaria Municipal de Saúde. Referida modalidade de contratação possui natureza temporária e deve atender a 3 pressupostos básicos materializados na lei maior, quais sejam determinabilidade temporal,
temporariedade e excepcionalidade. O caso presente se enquadra em exceção da regra consagrada no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Justifica-se a contratação em caráter emergencial de um técnico de enfermagem devido à exoneração do servidor ocupante do cargo. Ante o exposto e diante da supremacia do interesse público que empresta fundamento para a presente modalidade de contratação, solicitamos autorização legislativa formalizar por meio de contrato administrativo o projeto de lei, o qual pode ser apreciado em regime de urgência nos termos do artigo 135 do regimento interno dessa Casa Legislativa, podendo data a impreciosa necessidade destas admissões, a critério da mesa diretora, ser avaliado nos termos do artigo 136 do mesmo diploma legal. Contando com a costumeira atenção desta edilidade, reiteramos nossos protestos de estima e consideração. Projeto de Lei Municipal número 065/2025. Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado de excepcional interesse público para atender a necessidade temporária do setor de engenharia do município de Itapera e da outras providências. Número de cargos: 1. Cargo arquiteto. Carga horária: 40 horas. Remuneração: 7.080,64 centavos. Justificativa do projeto de lei número 065. Senhor Presidente e nós vereadores, ao cumprimentá-lo, segue em anexo para que se receba análise e aprovação desse Poder Legislativo projeto de lei que em epígrafe que solicita autorização legislativa para efetivar a contratação emergencial e de excepcional interesse público para atendimento da necessidade temporal junto ao setor de engenharia do município. Referida modalidade de contratação possui natureza temporária e deve atender a 3 pressupostos básicos materializados na lei maior, quais sejam determinabilidade temporal, a temporariedade e a excepcionalidade. O caso presente se enquadra na exceção à regra consagrada no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Esse que se trata da contratação de um arquiteto para atuar 40 horas em face da iminência do término dos 2 atuais contratos de 20 horas cada. Dessa forma, e diante da necessidade dessa contratação emergencial, bem como diante da supremacia do interesse público que legitima a presente modalidade de contratação, solicitamos autorização legislativa em regime de urgência nos termos do artigo 135 do regime interno da Casa Legislativa, podendo, dada a impreciosa necessidade destas admissões, a critério da mesa diretora ser avaliado nos termos do artigo 136 do mesmo diploma legal. Contando com a costumeira atenção desta edilidade, reiteramos nossos protestos de estima e consideração. Seria, senhor presidente. Obrigado, Leonardo, vereador. Solicito ao secretário que faça a leitura dos trabalhos dos vereadores. Trabalho dos vereadores. Justificativa proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal. Parecer. A Comissão de Constituição, Justiça e Bem-Estar reuniu-se na Casa na data do dia 3 de julho de 2025 na sala de reuniões da Câmara de Vereadores de Itapera para tratar do projeto de emenda 001/2025 que visa emenda à Lei Orgânica Municipal. A comissão reunida, conforme foi divulgado, com a presença do presidente e vereador Leonardo Scherer, o relator Giovanni Elzelame e o vereador Jackson Laux, emitiu o seguinte parecer. A presente emenda 01/2025 da Lei Orgânica Municipal, ora analisado, faz parte da área administrativa e orçamentária. Considerando que o Executivo tem o poder de criar e alterar leis municipais e tendo em vista que a alteração do artigo 129 e 130 da Lei Orgânica visa adequar a lei municipal com os mesmos prazos de lei federal, bem como dar condições para que as peças sejam elaboradas e analisadas pelas instâncias competentes, segundo argumento executivo em sua justificativa emenda. Assim, nesta comissão, opina a aprovação da emenda à Lei Orgânica 01/2025. Este é aprovado pelo relator, o voto do presidente, vereador Leonardo Scherer, e o vereador Jackson Laux. Acho que
não seria necessário, né, a leitura do resto. Proposição número 39 de 2025. O vereador abaixo-assinado pertencente à bancada do Partido Progressista, PP, requer, após ouvido plenário, aprovação da seguinte proposição: que o Poder Executivo Municipal estude a possibilidade de colocar uma parada de ônibus na rua Tolentina Campos, entre a rua José German e a rua Guarani, no bairro Elisa, no município de Itapera. Uma parada no local importante, tendo em vista que vários municípios aguardam um ônibus para se deslocarem ao trabalho. Maiores considerações, por acaso, apreciação da matéria. Sala de sessões, Adão Oliveira Damer, Leonardo Scherer. Proposição número 40, 2025. Vereador Adilis Zanata, vereadores com assento nesta Casa Legislativa, integrante da bancada progressista, apresenta para posterior deliberação de demais pares, requer ouvido plenário a aprovação da seguinte proposição: que o Poder Executivo estude a possibilidade de melhorar a entrada na estrada de acesso ao Instituto Profissional Cônego Bento, tendo em vista a movimentação de veículos decorrente dos cursos oferecidos e a deterioração da estrada de chão em virtude das chuvas, o que vem ocasionando diversos transtornos aos alunos, professores e demais usuários do espaço. As intervenções visam garantir condições adequadas para de tráfego, de segurança e mobilidade para toda a comunidade que frequenta o local. Maiores considerações por ocasião da apreciação da matéria. Sala de sessões, Adão Oliveira Damer, Adilis Zanata. Pedido de informações. Pedido de informação, vereador abaixo-assinado, pertencente à bancada do Partido Liberal PL, requer, depois de ouvido plenário, a aprovação do seguinte pedido de informações: que o Executivo Municipal informe e encaminhe cópia desta Casa Legislativa do que segue: cópia da caderneta de controle do veículo, caminhão Volvo NL 10-340, placa AEP 0J09, da Secretaria de Infraestrutura na data de 28 de julho de 2025, número 2, de identificação do motorista do referido caminhão, caso não conste caderneta de controle no dia 28 de julho de 2025, de junho. 3. Informação sobre o início das atividades no setor de infraestrutura do funcionário Matheus Lammers. Número 4. Cópia da portaria de nomeação do funcionário Matheus Lammers. Maiores considerações por ocasião da apreciação da matéria. Sala de sessão, Adão Oliveira Damer, Lisiane Machiavelli. Pedido de informações. Pedido de informações número 22, 2025. O vereador abaixo-assinado, pertencente à bancada democrática trabalhista, PDT, requer, depois de ouvido o plenário, a aprovação do seguinte pedido de informações. Conforme programa de rádio, o qual foi ao ar na manhã do dia 28 de junho de 2025, o secretário municipal de administração, senhor Stefano Simon, colocou que os veículos novos adquiridos para a frota do município de Itapera tiveram como fonte de recurso dos leilões municipais. Sendo assim, o vereador requer que o Executivo Municipal informe a esta Casa Legislativa o que segue. 1. A relação exata de bens que foram adquiridos referente aos leilões no ano 2021 e do ano de 2022, conforme valor em anexo, o que soma valor total de R$ 2.413.410. Maiores considerações por ocasião da apreciação da matéria. Sala de sessão, Adão Oliveira Damer, Jackson Ivan Lauxen, PDT. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora, dando sequência, vamos passar ao pequeno expediente. 10 minutos com a parte somente sobre as matérias apresentadas. Dando início ao rodízio, Cristiano Pinheiro. Obrigado, senhor presidente. Daniel Gardim, vai ocupar a tribuna. Passa os trabalhos ao vice-presidente vicário. Obrigado, presidente. Convido o nosso presidente Daniel Gardim para subir a tribuna desta Câmara nesta noite.
Boa noite a todos, comunidade Tapera, demais colegas. Gostaria de, nestes 10 minutos, falar sobre um ofício que eu encaminhei, pedi que se encaminhasse também à Brigada Militar, ao Corpo de Bombeiros e à Delegacia, enfim, os órgãos que têm, e também ao Meio Ambiente, que também tem a prerrogativa de fiscalização sobre os cachorros de grande porte, que recebemos reclamações de mães, inclusive com vídeo da criança, que foi coagida por um cachorro de grande porte na Vila Brasília, e também na Vila Elisa ocorreu um fato. Não, graças a Deus não teve nenhum incidente mais perigoso. Então, eu gostaria que as autoridades competentes redobrassem a fiscalização, porque nós temos muito perto aí situações que ocorreram. Em Vitor Greff, no interior, um cachorro da raça Rottweiler invadiu a casa e desfigurou o rosto de uma criança que não foi muito maior, porque conseguiram acudir, né? Agora, em Goiás, acabou de falecer uma criança de 3 anos também. É lá em Goiás, não importa, em todo o Brasil, esses cachorros de grande porte, quem tem que saber a arma que tem dentro de casa. Então, ele tem que ficar dentro de casa. Então, eu reitero às autoridades e vamos estar conversando para que seja redobrada essa fiscalização. A respeito do projeto de lei da contratação de 2 arquitetos, no dia de hoje nós estivemos conversando com o Executivo e com os colegas vereadores, chegamos a um avanço, porque parte da sociedade, parte dos funcionários, parte dos vereadores, em sua maioria, posso falar, em sua maioria, almeja o concurso público. E a sinalização que o Executivo deu hoje foi muito boa, quando pedimos que retirasse o projeto, que a contratação emergencial era 1 ano mais 1 ano, e que ficasse só 1 ano, sinalizando que neste ano, ou no começo do ano que vem, terá concurso público. Isso é muito importante para dar chance a todos. E também peço permissão da secretária Paula, ela deu a sugestão, em conversas ali com o Beno, secretário, que levasse ao Executivo também, que se já sinalizasse quais os cargos que terão concurso público, já ajudando aos vereadores a passar a sociedade e o Executivo Municipal, vamos dizer assim, tirar o peso das costas já de antemão, porque a cobrança é grande sobre o concurso público, em sua maioria de cargos. Também teve um embate sobre esse projeto, tem que deixar bem claro à sociedade. Tem 2 arquitetos sobre contratação emergencial que vem já há anos já. Ninguém está contra os funcionários, é prerrogativa do prefeito, ninguém quer invadir a competência do prefeito de ter 2 arquitetos com 20 horas contratados, porque o valor é o mesmo de um de 40 horas. Só que, perante a lei, só tem uma vaga para 2, daí contrataram 2 funcionários para uma vaga. Então, que se criasse 2 vagas, vem a lei, acredito que aprovaria, e ficaria tudo dentro dos conformes. Como também tem uma vaga para nutricionista e iriam contratar 2 nutricionistas. Foi retirado o projeto. Agradeço ao Márcio, ao Executivo, que entenderam a preocupação dos vereadores. Foi retirado o projeto, vai se criar as 2 vagas para ficar tudo dentro da lei, e vai se abrir o processo seletivo para 2 nutricionistas. Poderia ser feito a mesma coisa mesma situação com os arquitetos. Mas o Executivo, que fique claro, quem optou
por ter um arquiteto de 40 horas e não 2 de 20, foi o executivo. Por quê? Porque foi retirado o projeto e veio para uma contratação de 40 horas. Poderia voltar o projeto para lá, se fazer adequação para 2 vagas, 2 de 20, continuaria como está. A questão é o seguinte, estava sendo feito errado, e agora até nós temos que esmiuçar mais, parece que tem 400 vagas, 403 vagas criadas pelo município, e tem 453 funcionários. Temos que alinhar ainda, ver por que tem essa disparidade, veio o relatório. Então, agradeço ao Executivo pela sinalização, a comunidade pode perceber que o Executivo sinalizou que vai sair o concurso público, e eu agradeço o Márcio, agradeço ao Prego, ao Executivo, por nos ter atendido nesta situação. Sobre a Praça do Dr. João, uma grande homenagem, um grande doutor que teve no nosso meio, e acredito que a homenagem ainda é pequena, mas que se faça essa homenagem, mas que não seja esquecido o nosso querido Dr. João, né? E seria isso nos meus 10 minutos. Obrigado. Convido o nosso presidente Daniel Gardim para assumir o cargo de presidente e comandar a nossa reunião na noite de hoje. Então, dando sequência, vereador Jackson Lauxen. Sim, senhor presidente. Senhor presidente, começando aqui então pela orientação técnica do IGAN. Para quem não sabe, o IGAN ele presta assessoria jurídica para a Câmara de Vereadores de Itapera. Referente ao PL 39, onde o vereador Renato Cassol fez uma emenda ao projeto. Esta emenda, como as lá do mês de fevereiro foram vetadas pelo Executivo, e foi aprovada pela Câmara de Vereadores. Sendo aprovado o veto do Executivo, o parágrafo 1º, ele é vetado. Automaticamente, quando você veta um parágrafo de um projeto, se existir algum inciso dentro dele, ele perde a validade também. Mas aqui em Itapera, não. A lei foi promulgada, o parágrafo vetado, e os incisos estão lá voando. Parabéns, senhor presidente, por ter oficiado o Executivo Municipal, e até seria interessante ver o que o Executivo nos fala, qual que foi a falha que ocorreu. Referente à orientação técnica número 14.161, agora há pouco comentada pelo vereador Daniel, o presidente, por que o Executivo Municipal, se existe uma vaga para um arquiteto de 40 horas, ele resolve fazer 2 vagas 20 horas? Vejamos. Projeto de Lei 061/2021, contratação de um arquiteto. Acontece o processo seletivo, tem a colocação das pessoas aqui, que foram selecionadas, só que me parece que não foi de acordo com o que se esperava. Houve um processo seletivo, onde tinha uma pontuação aqui, e aqui que eu chamo a atenção para vocês. Processo seletivo do projeto de lei número 061, contratação de um arquiteto, existe uma pontuação. Aí foi retirado esse projeto. Foi enviado outro, 066, para a contratação das 2 vagas. 20 horas, 20 horas. E eu não sei por que o processo seletivo mudou a pontuação.
um exemplo aqui, no item 3, cursos. Naquele primeiro tinha maior titulação de participação de cursos de qualificação técnica na área do cargo pretendido, 5 pontos a cada certificado apresentado, total 25 pontos. Já no outro, maior titulação de participação de cursos de qualificação técnica na área do cargo pretendido, 10 pontos. Entendeu, senhor presidente? É estranho isso. Vamos um pouquinho mais além? Só me dá uma parte, que é 2021, vereador. 2021 foi quando o cargo para arquiteto foi alterado de uma vaga para 2, 20 horas. 40 horas, uma vaga. 2 vagas, 20 horas. 2023, o que tinha 3 itens aqui passou a ter 1, 2, 3, e nesse 3, 4 subitens com pontuações diferentes. É por isto que eu quero chamar a atenção e fiz uma denúncia no Ministério Público. Deixo aqui bem explicitado a todos, porque é triste quando uma pessoa fica sabendo que vai ter um processo seletivo na prefeitura, principalmente nos dias de hoje, quando alguém quer ter um cargo, ter um emprego, ela tem uma esperança e me liga: Jackson, tu viu que saiu o processo seletivo, onde é que eu me inscrevo, o que eu faço? Eu tenho que dizer para ela: olha, tia, eu não quero te dar um desalento, mas provavelmente eles vão direcionar esse cargo, porque ano após ano é alteradas as pontuações. Um exemplo aqui, ó, no item 3 do 2023 de arquiteto, diploma do curso de especialização em área correlata ao cargo, curso no mínimo 360 horas, 5 pontos. É como se eu falasse, vereador Cristiano Pinheiro, uma vaga para eletricista. Bom, este ano vamos fazer o mais um, tá? Tu pegou o cargo. Aí, daqui a 2 anos, vamos fazer um processo seletivo novo, porque não tem concurso público. Por que eu vou fazer concurso público se eu posso fazer um processo seletivo e te trazer para ficar do meu lado? Que curso tu fez nesses 2 anos aí? Ah, eu fiz um curso de especialização tal. Eu vou botar aqui, ó, no processo seletivo precisa ter o curso de especialização tal. E isto tem não só no de arquiteto, tem no de auxiliar administrativo e tantos outros. E aí... Sim, só uma parte, vereador. Eu chego a ficar até emocionado com a tua fala. Tá? Primeiramente, pessoas, gente boa, tá? Vamos falar dos arquitetos. Rodrigo, a filha da Ieda, desculpa, não lembro o nome. Ninguém está contra essas pessoas. Agora, ninguém é tongo, e eu não vim do setor privado com 1.050 funcionários, comecei como saqueiro, e sei como que funciona a vida. Ninguém é tongo, e eu quero acreditar que daqui para frente esses processos seletivos vão ser feitos de extrema competência. E eu quero acreditar, e vou acreditar no Prego, no Márcio, no Beno, que veio hoje de tarde, falou comigo sobre isso aí, inclusive, vereador. Porque como é que se muda a pontuação de um concurso para o outro? Não vou fazer ilações, mas daqui para frente os processos seletivos têm que ser da paridade para todo mundo. E ninguém é bobo. Eu não sou... tenho meus 43 aninhos aqui, e os vereadores, obrigado pela parte, vereador, desculpa a maneira de eu falar, mas ninguém é bobo na sociedade, que uma galerinha aí que ficou não sei quantos anos fazendo essas maneiras de trabalhar aí, e a sociedade, às vezes a pessoa não tem estudo, mas a pessoa é vivida. Então, eu quero acreditar, vou brigar, que nem hoje eu gostei muito do Márcio, do sinal que ele deu, que vai ter concurso público, mudou o projeto de vez de 1 mais 1 ano, botou só 1 ano, estamos juntos, vamos bater, vamos estar juntos por Tapera, mas que as paridades, que as pessoas tenham os mesmos pontos de partida. Acho que é isso, né, vereador? Os mesmos pontos de partida. Obrigado. Sim, senhor presidente. E só para finalizar, então, essa situação eu gostaria que a comunidade entendesse, e eu espero que não tenha tanto processo seletivo, eu espero que tenha um concurso público, justamente para dar uma paridade. E só finalizando, então, essa orientação técnica do IGAN quanto à situação de dividir
40 horas por 2 vagas de 20. No parecer aqui diz, diante do exposto, conclui-se que não é possível substituir a vaga de 40 horas prevista para arquiteto por 2 vagas de 20 horas cada, sem que haja previsão legal específica no quadro de cargos efetivos do município de Itapera. A contratação temporária deve observar estritamente o número de vagas e a carga horária estabelecida em lei, não sendo admitida a divisão de vagas sem autorização legislativa prévia em relação ao cargo. Portanto, a viabilidade do projeto está condicionada à adequação do quadro legal de cargos, devendo ser revista a proposta que foi feita no dia de hoje. Como o nosso presidente comentou, parabéns por terem a humildade não, vamos fazer pelo correto. Isso, como o presidente falou, é um ponto para esta Câmara de Vereadores nesse ano. Nós conseguimos mostrar que, ao menos neste projeto, conseguimos fazer com que seja feito o correto. Senhor presidente, e também só para finalizar a situação do parecer técnico referente ao Vale Alimentação, nos foi dado aqui, que referente ao pessoal do Conselho Tutelar, através de lei pode ser feito o pagamento ou repasse do Vale Alimentação, e foi chamado a atenção ali, senhor presidente, para que houvesse uma espécie de ponto para os cargos em comissão e secretários no parecer. Até seria interessante repassar ao Executivo para que fosse observado aquilo, para não haver futuramente apontamento. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Eudegar. Giovana Zelano, eu esqueci de ti, Giovana. Obrigado, senhor presidente. Vereador Eudegar Tisch. Não, obrigado, presidente. Vereador Leonardo. Não vou usar. Vereadora Lisiane. Não, obrigada. Vereador Cassol. Vereador Vicária. Obrigado, presidente. Então, dando sequência, vamos passar à ordem do dia. As votações. Primeira votação, emenda número 01, à Lei Orgânica Municipal de dia 6 de abril de 1990. Altera a redação dos artigos 129 e 130 da Lei Orgânica Municipal. Em discussão, a emenda. Em votação, emendas favoráveis permaneçam onde estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 061. Denomina Praça Pública Municipal localizada no bairro Seminário e da outras providências. Em discussão, projeto de lei. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a praça, em nome do Dr. João. Saudoso Dr. João. Projeto de lei número 062. Fica alterada a síntese dos deveres do cargo de técnico em enfermagem no anexo 1 da Lei Municipal número 2071-03 e da outras providências. Em discussão, projeto de lei. Senhor presidente, eu gostaria de chamar a atenção aqui de todos os vereadores, se vocês chegaram a ler a síntese dos deveres. Olha que coisa mais linda isso aqui. Assistência ao paciente. O que é assistência ao paciente? Ele diz prestar cuidados e enfermagem aos pacientes, tanto a nível ambulatorial quanto domiciliar, incluindo verificar sinais vitais, administrar medicamentos. Aí lá tem um outro, o 7º. Manutenção do ambiente. O que é manutenção do ambiente? Aí diz manter o ambiente de trabalho limpo, organizado. Como é um trabalho bem elaborado, como é interessante quando se altera algo que estava bem sucinto, não sei se vocês observaram como está hoje a síntese dos deveres, e como vai ser feito agora. É por mais trabalhos assim que nós devemos trabalhar e aprovar aqui, senhor presidente. Era isso. Mais algum vereador? 2 minutos. Discussão. Em votação, projeto de lei 062. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 063. Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado e de excepcional interesse público para atender necessidade temporária da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Em discussão, projeto de lei. Senhor presidente, eu chamo a atenção aqui, técnico em enfermagem, né? E ali na justificativa me diz que funcionário exonerado do cargo, eu não tenho certeza, mas me parece que
que a funcionária se exonerou porque passou no concurso público em Lagoas dos Três Cantos. Que interessante isso, Senhor né? presidente, posso ajudar? Pode falar, 2 minutos. Já que se colocou bem, eu aproveitei falar com ela na prefeitura agora, hoje, e ela pediu demissão por várias outras situações, pagamento de horas, promessas não cumpridas, e também, né, o concurso do Lagoa, que é um concurso público e dá mais estabilidade. Então, a gente tem que pensar aquilo que o Jacques falou do concurso, é importantíssimo, até não só para a estabilidade do funcionário, mas também do nosso crescimento em trabalho, tanto em saúde e educação, da qualidade do serviço continuado daquela mesma pessoa. Colega, Vereador Pinheiro. licença, colega Vicari, o senhor disse que ela colocou que não houve, como é que foi ainda? Que ela não recebeu promessas prometidas. É que é 2 minutos, né, vereador? Não tem discussão. Não. Não, eu só queria que ele colocasse qual é que seria os... quer responder a parte. Não. Nós vamos procurar se informar, então, sobre isso aí, o que foi prometido para ela e não foi cumprido. Eu me encaminho de ir atrás buscar a resposta. Obrigado, vereador. O vereador, 2 minutos, o Leonardo. Gostaria de usar os 2 minutos. Nesses meus 2 minutos, eu peço desculpa, não cheguei a ler. Contratação 1+1. Ou o que sair antes, o concurso. Caberia aqui só 1 ano também, né? Mas tudo. Foi. Mais algum vereador? Em discussão, projeto de lei, então. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. De extrema importância, então, aprovado por unanimidade. Extrema importância auxiliar de enfermagem, né? Pedido de informação 020, vereadora Lisiane Machiavelli. Que o Executivo Municipal informe e encaminhe a cópia a esta Casa Legislativa, né? É o que foi lido antes. Em discussão, pedido de informação da vereadora. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, pedido de informação. Proposição do vereador Leonardo Alberto Scherer. Que o Executivo estude a possibilidade de colocar uma parada de ônibus na rua Tolentina Campos, entre a rua José German, deve ser Herman, né? E a rua Guarani, no bairro Elisa. Em discussão, proposição do vereador Leonardo. Senhor presidente, só fazer a colocação aqui, deve ser mais uma de 2, 3, 4, 5 proposições de Colares, vereador Crapar, somente em respeito a eles, né? Mas, assim, é uma demanda da população de anos. Eu até proponho, e desafio os demais vereadores aqui, que se a prefeitura comprar o ferro, a telha, se nós não vamos lá e fizemos as paradas aí, de forma voluntária. Era somente isso, senhor presidente. Em votação, proposição. Os favoráveis permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Proposição 040, vereadora Adiles Zanata, que o Poder Executivo estuda a possibilidade de realizar melhorias na entrada de acesso do Instituto Profissionalizante Cônego Bento. Em discussão, proposição da vereadora Adiles Zanata. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Senhor presidente, 2 minutos, vereadora. eu não sei essa entrada ali que ela requer ali, que a melhorias, mas eu vou toda semana passo por aquele trajeto ali, a estrada tá muito boa ali. Eles andaram ajeitando ali, até alargaram ela mais. Não sei se seria necessário, mas ela está muito boa, aquela estrada aí. Obrigado, vereadora. Seria Mais algum vereador? Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Partimos então para as explicações pessoais, 5 minutos sem a parte. Explicações que vão à Rádio Cultura no dia de amanhã.
Começando com o vereador Cristiano. Vou ocupar, senhor presidente. Fique à vontade, Cristiano. Vereador Cristiano. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, pessoas aqui presentes e a nossa sociedade taperense. Eu quero vir aqui hoje, com o maior prazer, e agradecer a bancada do PDT, a bancada do PL, a bancada do União Brasil e a bancada do PP, pelas verbas buscadas à nossa escola de crianças especiais, que se chama PAI. São verbas expressivas. Tem umas verbas mais baixas, tem umas verbas maiores, mas agradecemos todas essas que sejam bem-vindas. Que agradeço aos deputados por terem nos adotado, colocar mais uma vez, que eu disse que eu não subiria nessa tribuna outra vez se não fosse para vir depois que tivesse concretizado e tivesse as verbas já destinadas. E também parabenizar a Anne Ortiz por R$600 mil que ela mandou para a nossa PAI, que esperamos poder construir uma das escolas especiais melhores do Rio Grande do Sul. Talvez, por que não do país? Por tamanho de habitantes, né? Então, para isso que a gente está trabalhando. E quero agradecer eles. E, além disso, agradecer aquelas pessoas que trabalham por trás das cortinas. Que, de repente, nós, como pessoas, assim, para mim não serve, um cidadão que, para mim, não, de repente, tem alguma coisa contra, mas, para mim, politicamente, e entendo que para os municípios também de Itapera, para quem conhece essa pessoa, é uma pessoa que trabalha quieta, não gosta muito de aparecer, mas tem muito fundamento em termos de política, que é o Paulinho Lacerda. Quero te agradecer, Paulinho, por essas verbas buscadas, que você destinou o seu tempo para ir lá atrás e preparar tudo, e praticamente entregar para nós quase pifado. Então, Paulinho, eu quero te agradecer em meu nome, quem sabe em nome de todos os colegas também, tá? Muito obrigado pelo teu trabalho. E também quero aproveitar e colocar sobre o meu bairro hoje. Aonde eu tive sábado, andando pelo meu bairro, e presenciei uma cena que hoje em dia é horrível da gente ver isso aí. Né? Uma estrada na Alberto Mânica, esquina com a 10 de maio, aonde corria esgoto, em céu aberto. Vamos acionar a Corsan, a Egea, mas quando que eles vão fazer? Né? Então, tomei a atitude, e quero agradecer ao secretário Cláudio pela atenção que tem me dado, que eu tirei meia hora dos meus trabalhos, que não tem problema nenhum, não me arrependo e farei de novo se for preciso, aonde eu pedi para ele que colocasse a máquina à disposição por 2 horas de trabalho, mas que não precisou isso, deu 1 hora. E a gente foi lá e concretizamos o trabalho. Agradecer ao operador de máquina, que também se dedicou, foi lá, teve a paciência, e as 2 pessoas que lá estiveram junto, ajudando, auxiliando ao trabalho. Então, eu pedi à comunidade, estou representando todo cidadão taperense, mas principalmente meu bairro. Se tem esses problemas, me procuram, vão lá, Pinheiro, está acontecendo isso. Se for do nosso alcance, a gente vai fazer, a gente vai procurar fazer. Para mim, não é perder meia hora, 1 hora e lá eu fazer um favor. Isso, para mim, não muda nada, eu sempre fiz isso. Né? Agora, não quero que aquelas pessoas que não somam, que nem teve pessoas que passaram lá, nem fizeram a quadra, já foram parar para falar para outra pessoa, que eu estaria sendo remunerado. E essa pessoa sabe quem eu estou falando. Porque ela passou lá e me viu trabalhando, lidando com merda. Tá? Sem luva. Então, eu quero que essa pessoa venha e direcione para mim. E venha na prefeitura amanhã, mês que vem, daqui 2 meses, e vai ali ver se tenho nota no meu nome. Porque eu tenho CNPJ, eu tenho uma empresa. Vai ali ver se eu tenho nota no meu nome. Porque o que eu fiz para ajudar a minha comunidade, como faço para qualquer pessoa em Itapera se precisar, e sempre fiz. Então, para criticar é fácil. Agora eu quero ver lá e trabalhar e botar a mão na merda, porque na rua da casa dele. Eu fiz um favor para ele, porque ele passava todo dia na frente da merda. Tá? E eu não admiti ver as crianças jogando bola, a bola caindo no meio da merda, as crianças iam lá pegar a bola. Então, assim, para criticar é fácil, agora eu quero ver fazer. E era isso aí que eu tinha para hoje. Obrigado, vereador Pinheiro.
Daniel Gardim, em sequência, vou usar a tribuna. Convido o nosso presidente Daniel Gardim para assumir o trono da nossa Câmara de Vereadores e dar um discurso importante e um esclarecimento importante para a nossa comunidade. Boa noite a todos, comunidade Tapera que nos ouve. Vou puxar um assunto aqui que é de relevância para toda a comunidade, a respeito dos ITBIs. A Prefeitura de Tapera, quando você compra um imóvel ou vende, ela tem o ITBI, né, que é um imposto sobre transações imobiliárias. E o cálculo do ITBI não é sobre o que você vendeu, o valor que você fez o contrato, que você pagou. É sobre uma tabela que a prefeitura, uma comissão, coloca as informações, é uma casa, um terreno, metragem, local, tem área 1, área 2, depende da área maior valor. Um cálculo já pronto no Excel, e ali é gerado o ITBI. E eu não ia puxar hoje, mas eu acho de grande relevância, porque isso eu quero passar para a comunidade. E a comunidade na rádio, que nos escuta, está aqui presente o nosso amigo Borda, que foi um caso que me levantou isso. Ele comprou uma casa que, podemos dizer, né, seu Borda? Ali que era do Luizene, uma casa que deve ter mais de 30 anos, 39 anos, obrigado. E essa casa ele comprou por 480, né, seu Borda? 468. E o seu Borda, para quem conhece ele, sabe que ele não é de mentir. Queria eu estar no nível do senhor, que o senhor fala e está falado. E eu vim até a prefeitura, pedi qual que foi a avaliação, como que foi feita, que lá deu em 800 mil o ITBI, deu um valor bem alto. Aí explicaram que aqui se bota a metragem, se bota a zona que fala, né? Zona 1, zona 2, o local, e daí sai o valor. Aí eu questionei, até eu disse, mas tem que dar uma olhada se a casa é muito antiga, às vezes, né? Que nem a minha casa tem mais de 100 anos ali. Ela é assoalho de madeira, foro de madeira, ela tem 300 e poucos metros, mas o valor dela é bem baixo. Aí eu questionei o nosso amigo que faz um deles que fazem o cálculo, ele disse, não, faz um processo onde tem as fotos com o engenheiro, traz para nós, com avaliação de imobiliária. Só que aí que eu quero levantar, que amanhã até quero conversar com o prefeito Prego, e eu acredito certamente que ele vai entender, e eu quero passar para a comunidade para todos saberem o manejo que a gente quer fazer. Que se vai alguém, um fiscal em loco, porque se a pessoa que nem o seu Borda comprou a casa, aí lá deu 16 mil de TBI. Ele vai contratar um engenheiro, vai contratar 3 corretores de imóveis. Vai custar, né? Daqui a pouco tem que fazer um parecer jurídico para ficar bem embasado. Então, eu queria conversar vou mandar um ofício para o prefeito, que se tivesse alguém que fosse em loco com consciência, para ver que a casa precisa de reformas, que ela não é o valor da metragem. Às vezes tem uma casa que tem 150 metros, vale mais de uma casa que tem 400 metros. Então, e quem sofre são as pessoas que vêm aqui, recebem um não, e daí tem que ir atrás do engenheiro, tem que ir atrás de um corretor de imóveis para fazer um laudo. Então, gostaria que o Poder Executivo fizesse esse trabalho, porque o contribuinte, quanto mais negócio tiver na cidade, né, quanto mais compra e vende, mais imposto arrecada, mais negócios giram, e a cidade cada vez cresce, fica mais bonita, se reforma a casa, se compra material de construção, se contrata pedreiro, se contrata eletricista. Então, eu vejo que isso aqui seria de grande valia para a sociedade. Esse caso do seu Borda também, que já foi levantado. Então, para não a pessoa ter que ir lá fazer com engenheiro, né, e corretor de imóveis, que a prefeitura disponibilize alguém com capacitação que seja justo,
em estar cobrando a taxa. Muito obrigado, Tapera. Seguimos todos juntos pela cidade cada vez melhor. Convido o presidente Daniel Gardim para assumir os trabalhos nessa noite. Vereador Jackson Lauxen, Sim, senhor presidente. fica à vontade. Senhor presidente, comunidade que nos assiste, comunidade que nos ouve, fazer uma colocação aqui, então, a respeito do parecer do IGAN e até da minha surpresa, referente ao projeto 039, onde houve o veto do parágrafo 1º, e deixar bem claro aqui o que tinha dentro do parágrafo 1º do projeto 039. Inciso 1º. Semidomiciliados, comunitários ou de vizinhança e errantes e não domiciliados dos munícipes de baixa renda do município, enquadrados no cadastro único do município, de entidades filantrópicas ou pessoas jurídicas sem fins lucrativos que se dediquem à causa de produção animal no município de Tapera, de pessoa tutora do animal que receba até 2 salários mínimos comprovados no ato do requerimento, de pessoa que adotou o animal em situação de rua. Estes são os incisos que foram vetados pelo prefeito. A partir do momento em que ele vetou o parágrafo, ele vetou os incisos. É como você pegar uma árvore, imagine uma árvore, pôr ela de ponta cabeça. Aí você corta o tronco dela. O que acontece com os galhos? Na lógica, eles caem. No município de Tapera, eles ficam. É isso que aconteceu com os incisos. Senhor presidente, eu quero chamar a atenção aqui e fazer um desafio para a comunidade que nos está assistindo no dia de hoje. Eu vou fazer uma colocação aqui do dia 19 de julho de 2021, a respeito do PL 061, quando era da contratação de um arquiteto. Aquela pessoa que responder em primeiro quem foi que falou isso na rede social hoje pode pegar um brinde aqui amanhã, tá? Senhor presidente, só fazer uma colocação relativa a esse projeto, que seria o 061, da contratação de um arquiteto. A gente sabe da importância de não ficar sem esses servidores nessa pasta, porque é uma das pastas mais importantes onde a gente dá andamento a todos os projetos. Mas só fazendo uma colocação, que aqui consta ser tratada a contratação de um arquiteto pelo prazo de 1 ano, prorrogável por mais um até a realização do concurso público. Eu acredito muito na importância do concurso nesta área. Olha que importante. Pelo seguinte fato, especificamente aqui, o arquiteto não tem que saber apenas a parte técnica da arquitetura, mas também conhecer as leis e as particularidades do município. Então, ponhamos aí que demora em torno de 6 meses e meio. 1 ano para o arquiteto ficar por dentro da sistemática das leis do município. E quem sabe fica 1 ano e troca. Fica mais 1 ano e troca. Então, eu vejo que, nesse sentido, dá uma certa dificuldade para continuar os projetos. Olha que importante essa colocação. Então, acho importante o concurso público nessa área também. Isso em 2021. Nós estamos em 2025. Para que o profissional tenha um histórico e saiba do que vem acontecendo no município. Quem é que fez essa colocação no dia 19 de julho de 2021? Cita o nome aí. Seguindo aqui, senhor presidente, eu queria parabenizar a APAI pelo evento da festa junina que ocorreu no último sábado. Aquelas pessoas que tiveram presença, aquelas pessoas que acompanham aqueles alunos, é incrível como eles se sentem à vontade interpretando. Algo que muitos de nós nem pensar. Fazer uma colocação aqui também, vereadora Lise, aquela situação que nós entendemos que, às vezes, a prefeitura trabalha de forma, no meu ver, incorreta, para fazer com que os trabalhos andem. Mas eu chamo a atenção para os riscos que ela pode estar correndo fazendo isto. Por isso que é interessante, existem meios que vindo até esta casa, nos colocando as demandas, as impossibilidades de momento que existem, nenhum vereador vai ser contra aprovar um projeto que até possa ser dúbio e aprovado pela primeira vez, se o tribunal apontar, é a primeira vez que foi feito, então não se tinha a certeza de como fazer. Eu digo na contratação, talvez, de horas de algum profissional que a prefeitura esteja necessitando, não sei se é possível, por isso que eu estou dizendo,
10 horas para um profissional dirigir a prancha da prefeitura, dirigir a draga, faz um projeto, nós sabemos a necessidade imediata, a Câmara aprova, a prefeitura fica isenta de talvez algum problema que possa vir a acontecer. Então, é interessante chamar a atenção para isso aí. E, novamente, senhor presidente, eu gostaria de ter a confiança que o senhor tem de que um concurso público sairá ainda este ano, quem dirá no que vem, mas eu sei que, não havendo mais processo seletivo, se perde alguns votos. Então, era isso, senhor presidente. Vereador Giovanni Ozelame. Presidente. Fica à vontade, vereador. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, comunidade taperense. No dia 2/7, agora quarta-feira passada, tivemos ainda no União Brasil Tapera, através do diretor da assistência social e o vereador Giovanni Ozelame, ambos do mesmo partido, estivemos no gabinete do prefeito na companhia do União Brasil de Lagoa dos Três Cantos, para a entrega de um ofício de recursos para o prefeito e a direção da APAI, no valor de R$60 mil, recursos destinados à APAI de Tapera, do deputado federal Luiz Carlos Busato, e o deputado Dirceu Franciscão, União Brasil, trabalhando pelo nosso município. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Giovanni. Vereador Leodegar. Não, obrigado, presidente. Vereador Leonardo. Vou ocupar, senhor presidente. Fica à vontade, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, comunidade aqui presente, pessoas que nos acompanham nas redes sociais e pela Rádio Cultura. Então, eu estou começando aqui para parabenizar o nosso secretário de obras, Cláudio Schultz, pelo um tapa-buraco que fez na cidade, dentro do município da cidade, né, dentro da cidade particularmente, não nas rodovias, que precisa de um contrato com o DAER, mas dentro da cidade, vários buracos da cidade, então, foram tapados. E ali no curtume, na parte de cima do curtume, do antigo curtume de Tapera, onde está sendo desmanchado, foi desmanchada aquela grande parte, onde às vezes os usuários de drogas utilizavam, onde era um criatório de insetos, mosquito, barata, ratos, foi desmanchado, foi tapado aquele piscinão. Então, pedidos desse vereador e de vários outros vereadores, colegas aqui também, para que fosse feito isso. Então, ali vai ser feita uma rua, o projeto está em estudo, em andamento, para sair uma rua que atravessa o antigo Curtume Mombelli e vai sair ali na Rua Azul, desafogando a rótula, a gente chama como rótula ali, né, do centro, e então melhorando a questão do nosso trânsito da cidade. Então foi feito um belo trabalho ali, foi limpado, foi tirado os entulhos, falta alguma coisa para se concluir, mas o grosso da etapa foi feito. Vou falar também sobre a minha proposição da parada de ônibus na Vila Elisa, entre a rua Tolentina Campos, na rua Tolentina Campos, entre a rua José German e a rua Guarani, onde vários moradores da cidade ali esperam ônibus escolar, esperam para se deslocar ao trabalho, e em certos dias de chuva eles não têm um abrigo para ficar. Então, são algumas paradas de ônibus que a gente solicitou para, essa entre outras, para a administração, a gente está aguardando. A administração diz que precisa produzir esse material, mas que está ouvindo com carinho os nossos pedidos e, no momento que tiver a possibilidade, serão colocados. Eu quero dizer também que, como eu falei na última sessão, que eu ia participar do curso de Educação Fiscal que ocorreu no Instituto Imaculada, mestrada pelo colega Guilherme e a colega Bianca, lá do Imaculada, sobre nota fiscal gaúcha e sobre educação fiscal. E que, então, os munícipes saibam que quanto mais pessoas cadastradas na nota fiscal gaúcha, mais recursos vêm para o município. E o que você precisa fazer? Praticamente nada. Só se cadastrar no nota fiscal gaúcha.
já atribui recurso ao município. E você, ainda dando o seu CPF, aumenta ainda mais o recurso para as instituições que você escolhe, que ali vai estar detalhado certas instituições, como lar de idoso, hospital, escola, e vários outros meios que você pode destinar uma parte do recurso que o governo estadual, então, vai destinar. Mas, se você não quer colocar o CPF na compra, não tem problema nenhum. Porque tem pessoas que pensam que vai cair na malha fina, alguma coisa, não quer colocar o CPF nas compras, não precisa. Mas, se você só ter a nota fiscal gaúcha, o cadastro na nota fiscal gaúcha, e o nosso município atingiu o número de 4.000 pessoas, né, com a nota fiscal gaúcha, irá praticamente dobrar os recursos que o município vai conseguir distribuir para as entidades, né, em benefícios fiscais para as entidades e para o município. Então, para vocês verem a importância, então, assim, eu não sei fazer, eu não sei me cadastrar. Praticamente todos os setores do município têm uma pessoa destinada a poder ajudar você a se cadastrar. Então, quem ainda não é cadastrado na Nota Fiscal Gaúcha, vamos nos cadastrar, fora os benefícios para si próprio. Você estando no Nota Fiscal Gaúcha e você dando o seu CPF, você pode concorrer a vários prêmios que o Estado pode lhe atribuir a seu CPF e que você será beneficiado. Então, para encerrar só, peço que seja enviado um ofício à Câmara de Vereadores da cidade de Água Boa, Mato Grosso, que lá foi homenageado as pessoas os fundadores e pioneiros da cidade, onde a família Scherer, que é minha família, meu avô, eu sempre fiquei em Tapera, sou natural de Tapera, taperense nato e morei a vida toda aqui, mas meu avô foi para lá e fundou o município e foi homenageado pela Câmara de Vereadores. Ele, ex-vereador de Tapera também, e que me incentivou a estar aqui hoje, como vereador também. E com muito orgulho quando falo, sou vereador graças ao meu avô, que foi vereador também nessa casa aqui de Tapera. Muito obrigado. Obrigado, vereador Leonardo. Vereadora Lisiane. Vereador Cassol. Fica à vontade, vereador Cassol. Senhor presidente, demais colegas, a comunidade que é presente, o que nos escuta e assiste pela Rádio Cultura, dizer que na última quinta-feira, nosso vereador Jackson patrocinou na rua, junto com o vereador Gardim, a vinda do nosso secretário da Cultura do Rio Grande do Sul, Eduardo Loureiro, deputado estadual, que há 2 meses assumiu essa pasta, e ele veio lá com a presença dos movimentos CTGs, do CTG, mais do grupo de teatro, explanando o que a pasta tem e como vai ajudar, vai distribuir recursos para essa entidade. Então, que esta casa, por esse reconhecimento, enviasse uma correspondência, né, ao deputado Eduardo, pelo belo trabalho que ele mostrou e vai desenvolver nesta pasta. Então, o reconhecimento desta casa e que ele assumiu a Secretaria da Cultura. Também dizer que, a semana passada não teve sessão, ia lembrar, e como tenho um vínculo com o Hospital de Passo Fundo, com a doação de sangue, eles recordando e lembrando, nunca é demais, o mês de junho foi o mês amarelo, que era um mês destinado à doação de sangue. As pessoas que doam sangue, que 2 doenças horríveis que precisam de sangue é a anemia e a leucemia. O único remédio para essas 2 doenças é a transfusão de sangue. Se não fizer isso, a recuperação é quase impossível. E que no mês de inverno, e principalmente nesses meses frios, essa última semana, a doação cai lá embaixo. Então, nós temos que usar os meios de comunicação para divulgar para as pessoas irem doar sangue. Hoje, menos de 1,5% estão aptos a doar sangue, e quando o ideal seria da população, 3%. Isso é uma alerta que a gente leva para a comunidade. O grupo da Cotra e Soja tem um grupo lá que todo mês
ele leva um grupo grande e nós vamos, acho que, encabeçar, né, presidente? Esse dia foi discutido até no Laios, um projeto nesse sentido, para tornar essa atividade permanente, uma associação entre Laios Clube de Itapera, com Câmara de Vereadores, e a comunidade, para nós prestarmos esse serviço à comunidade. Também dizer que a gente recebeu, últimos dias, o pessoal passando nas ruas dizendo: vocês não vão fazer alguma coisa com essas loterias que estão hoje, betes daqui, betes de lá, o pessoal está gastando, vocês que estão nos escutando, a comunidade está gastando muito dinheiro, sendo iludida com essas loterias. Não tem um clube de futebol, não tem um jogo de futebol, qualquer coisa, e o governo federal, no Congresso, aprovou essas loterias, que é um sanguessuga do povo, do dinheiro da população. As betes daqui, betes de lá, tequió daqui, tigrinho daqui, tigrinho de lá, em todos que é loteria. Pura ilusão que a chance de tu ganhar é 1 para 55 milhões de aposta. E nós estamos aqui alimentando, gastando nosso dinheiro. E quando mostraram o número da Bolsa Família, quanto é gastado na loteria, é estarrecedor a quantidade que as pessoas gastam, porque cada vez mais sendo iludido nesse sentido. E hoje ainda assisti um parlamentar colocando, com relação às emendas parlamentares, como é que chama? Secretas. Realmente, eu quero fazer uma... o que nós temos a ver com isso? Nós temos um deputado filhote, né? Mas lá, só para uma entidade do Maranhão, foi 6 milhões, tudo combinado, onde que o que indicou o deputado recebeu 25% de 6 milhões. Isso aí, hora que alguns municípios estão indo bem essas verbas parlamentares, mas chegar um momento que nós vamos perder, porque o que estão fazendo dessa falcatrua, desviando, por que ela é secreta? Não é identificada, daí aparece os laranjas nesse sentido, para desviar o recurso que é do país e que é nosso. Obrigado. Obrigado, vereador Cassol. Vereador Vicari. Vou ocupar. Fica à vontade, vereador. Cumprimentando o nosso presidente Daniel Gardim, cumprimento demais vereadores, nossos colegas, funcionários da Câmara, funcionários da Prefeitura, imprensa, pessoas da comunidade taperense presente. Uma alegria muito grande nós terem aqui. Também falar para a nossa comunidade taperense que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Em primeiro lugar, queria agradecer ao nosso presidente Daniel Gardim por eu ter assumido, de ele ter se licenciado, para a gente poder assumir o mês da Câmara de Vereadores. Agradeço ao Daniel. Agradeço a todos os vereadores pela colaboração no trabalho desse mês. Foi um trabalho interessante, de coordenação, mas eu quero parabenizar todos os vereadores que junto a gente conseguiu fazer esse trabalho. Ninguém faz nada sozinho. Agradecer ao prefeito e o vice-prefeito, secretários, o qual a gente teve bastante contato para que a gente pudesse fazer esse trabalho. Eu acho que assim a gente consegue melhorar a cada dia que passa, nós vamos aprendendo e vamos ganhando e vamos, com isso, melhorando o nosso município. É um trabalho que eu penso dessa maneira e vejo que dá resultado. Também um trabalho que a gente fez já no mandato passado, e de pedidos das nossas estradas do interior do nosso município, que certamente o secretário pode fazer e sempre tem serviço, né? E não só no interior, como na cidade também, colocado há pouco pelo nosso colega Pinheiro. Agradecer o trabalho que está sendo realizado. Está muito bom, melhorou bastante. Pontes, cascalho, bueiros, cascalhamento aí de britas também importante, né? E a gente vê um crescimento bom
né? Porque a experiência que a gente tem na Câmara é de que muitas reclamações se tinha. Então, certeza que as pessoas que ouvem a gente, que ainda não está bom, certamente, né? Nunca vai estar bom. A pessoa acha que está bom, outra acha que não está, mas a gente tem que respeitar a opinião das pessoas. E, junto, conseguir melhorar esse trabalho. Também na cidade, a gente às vezes não fala, não se manifesta na Câmara de Vereadores, mas a gente tem trabalhado bastante com os secretários, buscando as necessidades do povo e, assim, junto à secretaria, resolver os problemas de Poço Negro, de Fossas e assim por diante, junto às secretarias da Assistência Social, junto à Secretaria de Obras. A gente tem conseguido fazer esse trabalho. Que bom que a gente consiga fazer isso, que tem resultado. Nós também temos uma pendência grande que sempre vai existir e a gente tem que trabalhar bastante para que isso diminua a cada dia que passa, é a saúde. Nós temos que se preocupar bastante. Com isso, a gente tem que falar bastante, discutir bastante opiniões, ideias, junto ao nosso governo municipal, junto à Secretaria de Saúde, para que nós diminuísse esses problemas, principalmente problemas de alta complexidade, que o SUS não tem nos dado esse atendimento, não tem chegado, é um problema sério, as nossas pessoas estão com problemas de 3, 4, 5 anos na espera, isso é muito terrível, só as pessoas que estão com esse problema, a gente possa imaginar o que estão sofrendo. E espero que, junto com a administração, junto com os vereadores, a gente consiga melhorar nesse sentido, para que realmente a gente possa dizer assim que realmente a gente está fazendo um serviço diferente. Por exemplo, em 3 meses, né, presidente, nós devolvemos aí 300 mil para a prefeitura. Nós temos emenda, muito bem colocado aqui, de vários deputados, nós vamos passar de 2 milhões de emenda no município. Que bom, né, independente de partido político, né, mas que possa usar na saúde das pessoas. Porque saúde, nós temos aí muitas situações adversas, e que até então não é feita, vem se arrastando, o valor é alto, a gente sabe disso. Mas se a gente conseguir fazer, a gente que eu digo, é a prefeitura, é a secretaria, e nós juntos podemos contribuir para que isso seja ocorrido, né? E não pensar em partido político, da pessoa que vai ganhar, ou que vai ser beneficiada daquele tratamento, ou daquela operação, que seja do partido P, ou do B, ou do C. Sim, aquela pessoa que realmente precisa e que possa, assim, falar para ir afora. Eu moro em Itapera e lá a saúde é muito bom. Obrigado. Obrigado, vereador Aurélio Vicari. Então, antes de encerrar, gostaria de agradecer ao vice-presidente Vicari por estar presidindo a Câmara. Sei da sua bandeira, que é da saúde, que fala de coração. Muito obrigado, vereador, por estar presidindo a Câmara. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus pela grandeza do povo de Itapera, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoca os senhores e os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 14 de julho de 2025, no horário e local de costume. Boa noite a todos.